Pessoal, eu sou a acadêmica Suelen e hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa prática pedagógica. O nosso grupo ele é formado por mim, pela Elaine Ribeiro e pela Leonara. Somos da turma FLC 97538 FSP. No meu caso, segunda licenciatura em Pedagogia. A nossa professora tutora é a nossa professora Cíntia da Cruz Martins. Tá? Então, hoje, como já dito, nós vamos falar um pouquinho sobre essa prática pedagógica, né, de socialização voltada para a educação make. E para iniciar, achamos importante trazer um pouco do que o grupo entendeu como educação make. Então, nós entendemos que a educação make ela tem como principal objetivo fomentar o aprendizado, né, ativo e o desenvolvimento de habilidades através de experiências práticas. Então, para isso, nós traçamos dois objetivos. Esses dois objetivos eles foram fundamentais para a elaboração do roteiro das nossas perguntas, para a nossa observação em loco nas escolas. Então, o principal é um dos primeiros objetivos, né, que nós entendemos que é um dos focos da educação MEI, que é o desenvolvimento da criatividade e do pensamento crítico. Então, o que seria isso, né? A educação make, ela incentiva as crianças a explorarem sua criatividade, ao criar, construir, modificar projetos, né? Ela ajuda a criança a lidar com os desafios práticos, elas aprendem a pensar criticamente, resolvem problemas, né? Inovam, porque a make é criar, inovar, né? E esse processo ele promove, sem dúvida, a autoconfiança e a capacidade, né, de nós pensarmos fora da caixa. O segundo objetivo, que nós entendemos que é um dos focos da educação Baker, é estimular a colaboração e ao trabalho em equipe. Sem dúvida, a educação Baker frequentemente ela envolve, né, conforme nós entendemos, atividades em grupos, né, o que ajuda as crianças a se desenvolver habilidades, né, sociais importantes. Elas aprendem a colaborar, compartilhar recursos, comunicar suas ideias, ouvir opiniões, serem até mesmo confrontadas. Né? Esse ambiente colaborativo, com certeza, ele é de fundamental importância, né, para o desenvolvimento de competências sociais e emocionais desde cedo. Então, esse foi o nosso entendimento, né, para que nós pudéssemos construir esse trabalho e pudéssemos aqui socializar, né, com vocês. Para que isso fosse possível, né, é importante que a gente faça uma contextualização dos locais onde foram feitas essas entrevistas. Né? Então, eu, né, Suelen, sou do Acre, do estado do Acre, né, o município Rio Branco, a capital, onde, né, eu fiz a minha observação, a minha prática pedagógica, mas eu tenho uma colega do Amazonas e uma colega do Mato Grosso. Então, o que a gente consegue observar daqui? A gente consegue observar que 3 estados, né? São 3 realidades diferentes, então seriam 3 abordagens que serão vistas durante essa socialização, né, distintas, tá? Então, o grupo mesmo, né, quando passamos a conversar e trocar as nossas ideias referente ao que nós podemos, né, o que nós conseguimos observar, o grupo ele entende que apesar das limitações, apesar das barreiras, né, e gargalos que a educação encontra, a educação meio que sim, ela pode ser implementada, né, em escolas públicas, mas para isso tem que ter diversas estratégias, né, que vão desde a adaptação do currículo até a criação de espaços dedicados a atividades práticas e colaborativas. Então, a gente pôde observar durante as nossas entrevistas que professores, né, nos disseram, por exemplo, olha, no currículo não tem essa abordagem da educação maker, não conheço, desconheço. Então, por isso que se faz necessário uma adaptação de currículo e uma adaptação também de espaço, tá? Então, se são 3 lugares diferentes, né, não é uma realidade de prática, né, de algo que está acontecendo, que já é uma realidade, essa prática não é unânime, né, nas escolas que nós visitamos e entrevistamos os profissionais escolhidos por nós, tá? E aqui segue alguns registros, né, dos profissionais que foram entrevistados, né, que
como o nosso grupo ele é formado somente por três, né? A primeira professora, né, fui eu que entrevistei, né, uma professora com um currículo vasto, né, uma atuação de 11 anos na educação, então tem muito a contribuir, né, durante a nossa prática aqui, tá bom? E um pouquinho desse histórico, né, desses profissionais, no meu caso a professora Laís Costa atua há 11 anos, né, a professora concursada no município, mas também é uma professora que participa do programa de formação de professores, que é um programa da Universidade Federal do Acre, né? Atualmente a professora ela está cursando doutorado pela Universidade do Pará, tá? Um doutorado em educação, né? O que me causou assim uma certa estranheza ao falar de educação make e não ser um assunto conhecido, né, pela profissional, mas ela deixou bem claro, né, para mim que era uma prática que dificilmente eu encontraria em escolas públicas, né, do município, inclusive a entrevista que eu fiz, né, que eu realizei com a professora Laís, uma entrevista não muito positiva, né, dentro das expectativas que eu havia traçado, mas é importante para que a gente possa entender as realidades, né, que nós podemos encontrar nas escolas, né? Inclusive a professora, né, quando eu fomos conversar e assinar o processo de autorização e tudo mais, ela, né, disse que seria muito mais fácil eu realizar essa prática numa escola particular. E aqui foram algumas perguntas, né, das quais o grupo achou importante que fossem feitas a esses profissionais. Então, para começar a dialogar com esses profissionais sobre educação make, é muito importante que a gente saiba, né, quanto que ele sabe, o que ele sabe de educação make, por isso que essa foi uma das perguntas crucial para o desenvolvimento da nossa entrevista, né? Perguntas como o que você vê, né? Como você vê o impacto da aplicação desse tipo de prática na aprendizagem desses alunos, né? Qual a metodologia de ensino é implementada pela unidade da escola? É importantíssimo que a gente saiba, até para a elaboração, né, final dessa socialização, que são os eixos, né? E por fim, né, uma das perguntas que eu posso trazer aqui para vocês, né, escolhida pelo nosso grupo, é enquanto professor, qual é a sua dificuldade, desafio e posicionamento acerca da educação make, né? No meu caso, em especial, quando eu me dirijo à professora Laís para fazer essa entrevista, a resposta não é muito positiva, né? Como eu já havia falado para vocês, né? Então ela vê um desafio enorme, precisa fazer um processo de reflexão, né? Várias adaptações, inclusive no currículo, para que a educação mix, né, seja uma realidade nas escolas públicas do município de Rio Branco. E aqui, né, a gente consegue encontrar ver, observar, na verdade, algumas imagens, né, que a gente pôde trazer, né, algumas não permitem, né, que nós, inclusive, né, em especial a escola que eu entrevistei, que é a escola do Giocondo, né, essa que aparece a fachada, né, uma escola que não permitiu que eu tirasse fotos de alguns espaços, porque eles têm algumas regras de imagem, né, e que nós respeitamos e podemos tirar só foto daquilo que nos foi permitido, tá? Depois, né, tem o eixo, que é o foco total aqui da nossa apresentação, que está dentro do nosso mapa conceitual. Ficamos felizes, né, no nosso grupo de poder contar, né, com uma colega que pôde ver, sim, essa prática, né, da educação make sendo aplicada na escola que ela entrevistou, né? Não foi o meu caso, mas a gente pôde, assim, agora, né, nessa socialização, confrontar algumas ideias e entender as realidades distintas, que foi o que nós já conversamos aqui nessa socialização, que são bem diferentes, né? Não vai ser unânime, não vai ser nada daquilo que nós pensávamos, né? E até no meu caso em si, criei uma expectativa de que essa era uma prática já sendo aplicada nas escolas, mas não foi o que eu encontrei. Mas no meu eixo
que é o profissional da área, né, o local e a área em que ele atua. Como já dito para os senhores, né, a professora Laís, ela atua no município de Rio Branco, da escola do Giocondo, já atua há 11 anos, né, como eu já falei, professora que está cursando doutorado, né, pela Universidade Federal do Pará, e ela tem algumas principais áreas, né, que ela trabalha, voltada para educação da infância, história da infância, né, história e formação de professores no Acre, são alguns focos da sua atuação. Como já dito, a professora também que atua no programa de formação de professores da Universidade Federal do Acre. No eixo 2, voltado para materiais, métodos e ferramentas de uso da profissional docente. Então, o que eu pude observar, né, durante, né, nosso processo de entrevista e nosso processo de observação na escola, a profissional ela baseia sua metodologia no construtivismo, né? E as estratégias educacionais utilizadas por ela, né, são outras, diferente da educação MEC, são outras encontradas na BNCC, né, para a educação infantil, e sem dúvida a escola ela segue o currículo de referência única do Acre. O eixo 3 é voltado para as competências, habilidades da profissional. Então, no caso da profissional, Laís, né, a professora ela possui competências e habilidades que permitem criar um ambiente de aprendizado, né, centrado no aluno, onde as crianças elas são incentivadas a explorar, questionar, construir o seu próprio conhecimento. Mas a profissional não entende essa prática como sendo, né, uma educação make. Não é uma abordagem trabalhada na escola, isso ela deixa bem claro durante as entrevistas, do qual ela até se refere, né? Ela é bem clara em me dizer que alguns profissionais na escola, né, nunca ouviram falar, inclusive a coordenadora pedagógica, né, da escola que eu visitei, né, é uma prática que ela, né, pouco ouviu falar. E para fechar, o eixo 4, né, que são as perspectivas de futuro, né, para esse profissional da educação. Aqui é o eixo que eu gostaria de fechar com a ideia positiva, mas não é, né? A profissional ela não se mostrou muito motivada para o futuro, né? Levando em consideração a educação MEC nas escolas públicas de Rio Branco, né? E consequentemente do estado do Acre, se Rio Branco é a capital, né? A gente encontra essas limitações, há necessidade de fazer uma adaptação de currículo, criar novos espaços, né? Então a gente entende que o estado também talvez esteja sofrendo também, né, com a não prática, né, da educação make, tá? E no final, né, a professora ela acredita sim que para que haja assim, né, a prática da educação make, necessita-se que façamos uma reflexão acerca das limitações que o ensino público enfrenta. Então a professora ela entende que para que isso se torne uma realidade, né, nas escolas municipais do estado do Acre, há uma necessidade de que esse processo de reflexão referente às limitações do ensino público ele seja feito, discutido e traçado estratégias para que possamos ofertar uma educação make nas escolas. Tá? Boa noite, meu nome é Elaine Ribeiro de Souza, dando continuidade na apresentação do mapa conceitual. A escola pesquisada foi a CEMEI Joanita Benedita, que ela fica localizada em Várzea Grande, Mato Grosso. A professora entrevistada foi a professora Érica Queiroz, que é formada em pedagogia, com experiência há 13 anos em educação infantil e ensino fundamental. No eixo 2, a metodologia de ensino, metodologia ativa, referencial, curricular do município de Várzea Grande, que tem como eixos norteadores interações e brincadeiras. A filosofia educacional, ela tem como objetivo garantir o pleno e integrar o desenvolvimento das crianças, criando condições favoráveis para que as crianças se sintam seguras e aprendam a viver em coletividade, num ambiente saudável e acolhedor. No eixo 4, a perspectiva futura.
A professora Érica relatou que a educação maker ela está ganhando cada vez mais destaques. A perspectiva futura dela é que seja a interação com a tecnologia, pois muitas crianças não têm acesso com a internet, sendo uma barreira para uma aprendizagem significativa. Muito obrigada e boa noite. Olá, meu nome é Leonara Pereira de Souza, eu sou da cidade de Quari, no estado do Amazonas. Dando continuidade na apresentação, o professor que eu entrevistei foi o professor Júnior de Corrêa Ferreira. O professor ele é formado em licenciatura em Pedagogia pela Universidade do Estado do Amazonas e ele é pós-graduado em Docência na Educação Infantil e Séries Iniciais. Ele é um professor concursado da rede municipal e ele já atua como professor há 9 anos. Em relação ao eixo 2, ele fala que sua metodologia é uma metodologia tradicional contemporânea. Em suas aulas, ele usa papel A4, tinta guache, massinha de modelar, usa atividade xerocopiada, mas ele também utiliza de atividades lúdicas para que assim ele venha contribuir e chamar a atenção dos seus alunos para aquilo que ele está propondo. No eixo 3, o professor se diz estar disposto a mudar, né? Quando ele acha que ele tem que mudar, ele está disposto a novas mudanças. Ele é bem dinâmico, ele procura novas formas de ensinar para que o processo educacional dos seus alunos possa fluir de forma positiva. Em relação ao eixo 4, ele espera que haja uma melhoria na estrutura e que se tenha mais suporte para que haja a possibilidade de realização de práticas diferenciadas para os alunos.